Bom, então, textos de história e textos sobre história. Essa diferença, na verdade, corresponde à própria diferença entre história, de um lado, enquanto aquilo que o historiador faz, né, e teoria da história, no sentido de teoria do conhecimento histórico, enquanto uma teoria que é composta de reflexões acerca da natureza, da função, da atividade do historiador, certo? Então, o texto de história é a historiografia propriamente dita, é aquilo que o historiador faz, né? Enquanto que o texto sobre história, na acepção que nós estamos usando no curso, no sentido que nós temos dado a essa expressão ao longo do curso, é um texto sobre o conhecimento histórico, ou seja, é uma análise de caráter mais filosófico acerca do que o historiador faz e de como o historiador estrutura o seu conhecimento ou o seu discurso sobre o passado, certo? Então, o texto sobre história supõe um nível de meta-reflexão, né? Enquanto que o texto de história é propriamente dito uma tentativa de explicar, entender, narrar o que aconteceu no passado, certo? Eu vou exemplificar essa distinção recorrendo a dois textos, um dos quais nós já lemos, o outro ainda não, certo? Deixa eu pegar aqui, então, um trecho da Apologia da História do Marc Bloch, que nós certamente já discutimos e lemos em sala de aula, e eu quero que vocês se concentrem na leitura, uma leitura de um trecho curto, pensando que esse trecho é indicativo de um texto sobre história. Vamos lá. Diz o Bloch: se a história, não obstante, para a qual nos arrasta assim uma atração quase universalmente sentida, só tivesse isso para se justificar, se a história fosse apenas, em suma, um amável passatempo como o bridge ou a pesca, valeria a pena todo o esforço que fazemos para escrevê-la? Para escrevê-la, quero dizer honestamente, indo verdadeiramente em direção o máximo possível às suas molas ocultas, por conseguinte com dificuldade. Os jogos, escreveu André Gide, deixaram hoje de nos ser permitidos. Inclusive, acrescentava, os da inteligência. Isso era dito em 1938. Em 1942, quando por minha vez escrevo, o quão mais carregada de um sentido mais pesado ficou tal declaração. E aí continuou o Bloch depois de uma pequena pausa. Mas aqui, uma nova pergunta se coloca. O que precisamente torna legítimo um esforço intelectual? Veja, nesse texto, Bloch está fazendo uma série de perguntas, né? Perguntas: o que torna legítimo um esforço intelectual? Vale a pena o esforço de escrever a história se nós pensamos que a história nada mais é senão um passatempo individual, né? Bloch está colocando questões relativas à natureza, à função, ao sentido da pesquisa e da escrita da história. Essas questões são questões típicas de um texto sobre história, certo? Elas são questões de reflexão sobre aspectos do conhecimento histórico. Agora, notem a diferença quando nós passamos a um texto como A Era dos Extremos, do Eric Hobsbawm, que é um livro que certamente muitos de vocês conhecem e que é uma história geral do século XX. Tá? Este é um exemplo de um texto de história. É um exemplo muitíssimo conhecido de um texto de história. Veja só como a perspectiva geral e o próprio objeto de que trata o texto é completamente diferente. Num determinado ponto da Era dos Extremos, falando da Guerra Fria, Eric Hobsbawm diz assim: embora o aspecto mais óbvio da Guerra Fria fosse o confronto militar e cada vez mais frenética corrida armamentista no Ocidente, não foi esse o seu grande impacto. As armas nucleares não foram usadas. As potências nucleares se envolveram em 3 grandes guerras, mas não umas contra as outras. Abalados pela vitória comunista na China, os Estados Unidos e seus aliados, disfarçados como Nações Unidas, intervieram na Coreia em 1950 para impedir que o regime comunista do norte daquele país se estendesse ao sul. O resultado foi um empate. Fizeram o mesmo, com o mesmo objetivo, no Vietnã, e perderam. A União Soviética retirou-se do Afeganistão em 88,
após 8 anos nos quais forneceu ajuda militar ao governo para combater guerrilhas apoiadas pelos americanos e abastecidas pelo Paquistão. Em suma, um material caro e de alta tecnologia da competição das superpotências revelou-se pouco decisivo. Veja, o Hobsbawm está analisando aqui a corrida armamentista estimulada pelas duas superpotências mundiais na época da Guerra Fria e o impacto dessa corrida armamentista em termos de conflitos militares, né? Está fazendo uma série de colocações acerca do que aconteceu nesse período da história humana, na segunda metade do século XX, certo? Então, é um texto que tenta qualificar o que foi exatamente o caso no passado, né? Não se trata aqui de uma consideração acerca de como os historiadores retratam, analisam, interpretam os dados que dão registro do que aconteceu no passado, né? Pelo contrário, é exatamente uma interpretação desses dados, né? Então, é importante, à luz desses exemplos, nós consolidarmos essa distinção entre textos de história e textos sobre história, que, como eu falei, corresponde muito claramente à distinção entre teoria do conhecimento histórico, de um lado, e historiografia propriamente dita, certo? Se alguém tiver alguma dúvida acerca deste tema, pode colocar a pergunta naquela parte do nosso fórum, no Aprender UNB, que é reservada a perguntas. E eu vou responder essas perguntas a partir dali. Nos próximos dias, eu quero colocar no ar alguns vídeos relacionados às próximas leituras que estão descritas no nosso programa. Eu vou começar com o texto do Theodor Mommsen, certo? Então, quem puder ir fazendo a leitura do Mommsen, acho que seria bom para acompanhar o vídeo que vai se seguir a esse daqui, certo? Então, muito obrigado a todos pela atenção e até o próximo vídeo.